Então, bom dia para todo mundo, bom dia para o Eduardo que acabou de chegar. A gente vai começar a aula de hoje agora, né? Depois de 7 minutinhos que a gente iniciou aí o nosso horário. E nós vamos, então, conversar um pouquinho sobre a independência da América. Mas dessa vez a gente já conversou, né? Já iniciou a nossa conversa sobre a independência da América, falando sobre a independência da América do Norte, que foi os Estados Unidos, né? As 13 colônias que se tornaram os Estados Unidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a independência de uma outra parte da América, que também eram colônias. A gente vai falar um pouquinho sobre a independência da América Espanhola. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre como que as regiões que, durante o período colonial, elas eram colônias da Espanha, como que essas colônias se tornaram países independentes. A gente vai falar um pouco do contexto geral da coisa, nós não vamos tratar de país por país, porque são muitos os países, é claro que tem coisas interessantes no processo de cada um dos países, mas se a gente for falar de todos, a gente não consegue desenrolar o nosso conteúdo. Então, eu vou falar para vocês do contexto geral, que tem a ver com tudo isso que a gente tem estudado até agora lá, do Iluminismo, da Revolução Francesa, do Napoleão Bonaparte, das revoltas do século XIX, do liberalismo, da burguesia, tem tudo a ver com tudo isso que a gente tem estudado até agora. Então, a gente vai entender como que a gente vai juntar tudo que estava acontecendo lá na Europa com o contexto aqui na América. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai começar a estudar a independência de uma outra parte da América, que no caso da América portuguesa, que é o Brasil. Então, a gente vai fechar o nosso ano falando da independência do Brasil e como que o Brasil se organizou depois dessa independência, para a gente fechar o ano aí, fechar a apostila do terceiro bimestre, tá? Então, antes de tudo, para a gente conseguir compreender como que se deu a independência dos países da América Espanhola, a gente tem que entender o que estava acontecendo, como que era o tipo de pensamento da época e como que a gente vai conseguir colocar esse pensamento aí junto com esse contexto aqui dentro da América. Então, o que estava acontecendo no mundo todo? Qual era o tipo de pensamento que rolava no resto do mundo, no caso na Europa, mais para ser mais específico. Então, como a gente estudou lá no início do ano, aí no início do século, no final do século XVIII, início do século XIX, nós passamos por um período que a gente conheceu como século das luzes, que eram aquelas ideias iluministas, né, que estavam sendo muito divulgadas, que pregavam a razão no lugar das ideias religiosas, que a gente já estudou bastante sobre isso. Essas ideias iluministas, além de pregar o uso da razão, pregava também dois ideais importantes, que são os ideais de liberdade e de igualdade. Esses ideais de liberdade e de igualdade, eles vão se espalhar pelo mundo de forma bastante, como um rastilho de pólvora. Vai ser que nem uma doença contagiosa essa ideia da liberdade e da igualdade. Por que que vai ser como uma doença contagiosa? A gente estudou que na época, ainda no século XIX, no final do século XVIII, a América, o continente americano como um todo, eram colônias. Essas colônias, elas vão começar a usar essas ideias iluministas a seu favor. A gente já viu isso lá nos Estados Unidos, né? Então, a gente viu que os colonos começaram a falar assim, peraí, mas se lá na Europa, lá na Inglaterra, na França, em Portugal, eles pregam a ideia da liberdade e da igualdade, a gente também quer. A gente também quer que essas ideias sejam aplicadas aqui. Nós, colônias, nós vivemos de acordo com o pacto colonial, ou seja, a gente não tem liberdade de comercializar os nossos produtos com quem a gente quiser. Então, a gente quer liberdade. Nós também queremos ter igualdade. Como assim igualdade? Lembra lá dos Estados Unidos que os colonos queriam ter os direitos de voto igual o pessoal que vivia na metrópole? Os colonos aqui da América Espanhola começaram a pensar a mesma coisa. Eles pensavam o seguinte, nós queremos ser considerados iguais, tão cidadãos quanto o pessoal que vive na metrópole. Nós queremos poder fazer as nossas próprias leis, nós queremos ter direito de cidadania. Então, essas ideias iluministas de liberdade e de igualdade, elas não vão ficar restritas aos países da Europa, elas também vão começar a chegar nas colônias e vão começar a exercer uma influência muito grande nessas colônias. Tanto que lá nos Estados Unidos, essas ideias iluministas, elas vão influenciar todo o processo de independência que a gente já estudou lá atrás, né?
E nos Estados Unidos, então, vai haver todo um processo de lutas, um processo né, de revolução que levou à independência do país, tanto que eles escreveram uma constituição baseada nessas ideias iluministas, como a gente viu na aula passada. E todo esse processo de independência dos Estados Unidos, ele foi liderado por uma elite branca. Então, todo aquele ideal de liberdade, de igualdade, era uma liberdade, uma igualdade para alguns, não era para todos. Então, como a gente comentou lá na aula passada, índios, mulheres, negros, eles não participaram desse processo de independência e não se tornaram cidadãos. Quem se tornou cidadão a partir do processo de independência dos Estados Unidos foram homens brancos, protestantes e que vieram da Inglaterra. Então, foi uma elite branca que liderou todo esse processo de independência, assim como vai ser nos outros países da América Latina inteira. A gente já vai entender um pouquinho melhor sobre isso. Mas o que é importante a gente entender até aqui? Tanto as ideias iluministas como a independência dos Estados Unidos vão começar a mostrar para as outras colônias que era possível, sim, buscar pela liberdade, buscar pela igualdade, buscar esses novos ideais, buscar a libertação, cortar de vez com aquela ideia do absolutismo. Vocês lembram que os iluministas eram contrários ao rei absolutista? Era o rei absolutista que controlava as colônias. Então, esses colonos vão começar a entrar em contato com essas ideias iluministas, eles vão chegar, vão saber que lá na América do Norte houve a independência, e aí as coisas vão começar a se movimentar aqui dentro da América, e as coisas vão começar a tomar um outro rumo, as pessoas vão começar a pensar de forma diferente. Os colonos vão ver muitas vantagens de se tornar países livres, para ter liberdade de comércio e poder crescer economicamente. Até aqui, tá todo mundo entendendo? Sim. Sim? Mais alguém? Quem cala consente, hein? Eu vou continuar, vou tocar o barco. Felipe, sim. Lucas, sim. Ana Luísa, sim. Legal. Então, vamos tocar o barco para frente. Então, como eu falei para vocês, a gente está tendo influências, né, de coisas que estão acontecendo pelo mundo e que estão chegando nas colônias e que vão influenciar essas colônias a começar a lutar pela sua independência. Um outro acontecimento importante, que também vai começar, que vai ter uma grande influência nessa luta pela independência, é a Revolução Francesa, que foi um movimento que aconteceu na França, a gente estudou bastante sobre a Revolução Francesa, e esse movimento que ocorreu na França, ele vai conseguir tirar o rei absolutista do poder e instaurar uma república. Depois acaba que o rei volta, a gente vai voltar nesse assunto ainda, mas quais eram os principais ideais da Revolução Francesa? A liberdade, a igualdade, a fraternidade. A liberdade no sentido de que não se deve mais ficar preso com as regras de outros, a igualdade no sentido de que todo mundo é considerado cidadão, e a fraternidade, que é o sentimento que une as pessoas de uma mesma nação. Então, os colonos, a partir da Revolução Francesa, eles também vão falar, ó, mais uma coisa que está acontecendo no mundo que mostra pra gente que a gente pode lutar pela nossa independência. Então, lá, as ideias iluministas, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, tudo isso vai se somando e vai começar a fazer com que os colonos comecem a perceber que eles podem mudar as coisas, que eles podem ter uma liberdade maior para conseguir lucrar mais, para conseguir ter um outro tipo de organização. E aí, então, começam os processos de libertação dos países da América Espanhola. Então, quero que vocês observem bem o mapa, eu vou até colocar na tela toda, para vocês observarem. Tudo isso que está em vermelho eram colônias na América, no continente americano, que eram da Espanha. Vejam só que a maior parte da América eram colônias espanholas, né? Então, a Espanha tinha muitas colônias, tinha muitos territórios coloniais, e acabava lucrando muito, né, com essas colônias. Isso aqui, ó, é no ano de 1800 que a gente vê aqui na legenda, que era o Império Espanhol na América. Então, a gente vê que até parte dos Estados Unidos, lá em cima, era da América. Por exemplo, Texas, o Novo México, Flórida, tudo era parte
da Espanha, que hoje já não é mais, né, pelo processo todo que eles viveram, mas a gente vê que basicamente essas colônias da América Espanhola eram divididas em 4 grandes colônias, né? Que vocês estão vendo lá, que era o vice-reino da Nova Espanha, vice-reino de Nova Granada, vice-reino do Peru e vice-reino do Rio da Prata. Então, apenas 4 grandes vice-reinos, né, 4 grandes territórios, regiões coloniais, que a Espanha explorava aí. E sobre essas regiões que a gente está falando, tá? Coloquei o mapa para vocês localizarem, que é sobre esses territórios que a gente está falando, é sobre essa parte da América que vai começar a lutar pela sua independência, ok? Então, o que acontecia dentro das colônias? Como a gente já comentou, as colônias elas viviam de acordo com o pacto colonial, né? Então, a Espanha exercia o pacto colonial de maneira bastante intensa dentro dessas colônias. Então, o que esse pacto colonial fazia? Que consequência o pacto colonial trazia para essas colônias? As colônias tinham que pagar impostos altíssimos, existia o exclusivo metropolitano, que era que as colônias só podiam comercializar produtos com a sua metrópole, com a Espanha, então as colônias não podiam comprar nada, nem vender nada, por exemplo, para a Inglaterra, por exemplo, para a França, ou dentro da própria colônia. Então, o pacto colonial aqui na América Espanhola era muito forte. Então, a exploração de recursos e de impostos e de comércio era muito grande. Então, o que acontecia? Por conta desses altos impostos, dessa exploração do exclusivo metropolitano, os colonos que viviam aqui, eles acabavam que não ganhavam, não lucravam muito com a produção de produtos alimentícios e tal, e eles queriam poder lucrar mais. E aí os colonos daqui vão começar a perceber que as coisas tinham que mudar. Eles vão começar a perceber que eles precisavam lutar pela independência. Eles começaram a perceber que era necessário mudar as coisas. Mas quais eram esses colonos que começaram a perceber isso? Eram os colonos que eram os donos das terras. Ou seja, a elite que vivia aqui. A gente vai falar sobre esses grupos já já. Era a elite que vivia na América, de homens brancos, não de escravos ou de indígenas que estavam aqui, mas de homens brancos que eram descendentes de espanhóis que viviam na América, que eram donos de terra e que queriam ter um lucro maior. Então, percebam que sempre é a burguesia que vai liderar esses processos. Sempre é a burguesia buscando mais lucro que vai começar a buscar a independência dessas regiões de colônias. Até aqui tudo bem, gente? Sim. Sim. Eduarda, se eu puder falar um pouco mais devagar. Vou tentar, tá? Então, vou tentar dar umas pausas aí para vocês poderem entender melhor. Eduardo, caso tenha ficado alguma coisa para trás que você não tenha entendido, me fala que eu retomo, tá bom? Eu não estou podendo ver toda hora o chat, mas de vez em quando eu volto aqui para ver, tá? Então, como eu disse para vocês, quem vai liderar esses processos vão ser os brancos, os burgueses, as pessoas que eram donas de terra, as pessoas que eram ricas. E havia uma grande preocupação dessas pessoas em liderar esses processos. Por que tinha uma grande preocupação? Aqui na América, lá no início do século XIX, em 1804, 1805, houve um movimento num país que se chama Haiti. E esse movimento da independência do Haiti foi um movimento que foi diferente de todas as independências de todas as colônias do mundo inteiro. Porque olha como vocês estão vendo pela imagem que eu coloquei para vocês, quem liderou o movimento de independência no Haiti foram os negros, foram os escravos. Agora eu pergunto aqui para vocês. Vocês conhecem alguma coisa sobre o Haiti? Vocês já ouviram falar sobre esse país? Eu acho que eu já ouvi falar. Já ouviu? Uhum. E o que você ouviu falar? Sabe alguma coisa específica sobre o Haiti? Específica não, mas já ouvi falar do país, assim. Sim. Vocês já ouviram falar que tem um monte de gente que saiu do Haiti e veio para o Brasil? Acho que foi isso. É. É. Vocês acham que o Haiti é um país pobre ou um país rico? Pobre. Pobre. E o Haiti, ele é um país pobre, gente. Na verdade, o Haiti é o país mais pobre da América inteira. É um país extremamente pobre. É um país que, além da pobreza, ainda passa por
de tempos em tempos passa por problemas climáticos e tal, tem terremoto lá, teve um tempo que teve muita chuva, e aí destrói, vira e mexe, tem notícia de algum acidente climático que destrói o país. Toda essa pobreza do Haiti, ela tem relação com esse processo de independência, tem relação com como foi a luta pela independência lá. Como eu falei para vocês, quem liderou o processo de independência no Haiti foram os negros. Então, os escravos negros entraram em contato com aquelas ideias de liberdade e de igualdade. O Haiti era uma colônia francesa. Quando aconteceu a Revolução Francesa na França, eles lutaram pela liberdade e pela igualdade, mas não acabou-se com a escravidão. Então, não era liberdade para todos. Os escravos que entraram em contato com essas ideias ficaram revoltadíssimos e começaram a lutar pela independência do Haiti para que os escravos pudessem tomar o controle lá. A luta pela independência foi muito violenta, os escravos acabaram matando muitos donos de terras que eram franceses, daí eles fugiram de volta para a França para evitar serem mortos, e os escravos tomaram conta do país, proclamaram a independência do Haiti. Só que veja só, eu não acabei de falar para vocês que dentro da América eram as elites, os donos das terras que estavam tentando promover a independência dos países? Não foi isso que eu falei agora há pouco? Sim. Vocês acham que esses donos de terras, eles queriam que os seus escravos olhassem para o Haiti e falassem, olha lá o que os escravos fizeram lá, vamos fazer também? Vocês acham que era do interesse desses donos de terra que os escravos fizessem o mesmo que foi feito no Haiti? Acho que sim. Vocês acham que o dono do escravo queria que os escravos se revoltassem, lutassem pela liberdade? Não, eu Não, acho que não. né? Por quê? Se os escravos, no Brasil, por exemplo, a maioria da população era de escravos. Se os escravos se unissem e promovessem a independência, esses burgueses, os donos de terra, perderiam as suas terras. Eles perderiam o poder que eles tinham. Então, o que vai acontecer? Para evitar que o mesmo que aconteceu no Haiti acontecesse em outros lugares, os países da América e do mundo inteiro se uniram e fizeram um bloqueio contra o Haiti. O Haiti, então, se tornou independente, mas os países do mundo todo falaram assim, ó, ninguém vai comprar nada e ninguém vai vender nada para o Haiti. Ou seja, eles fizeram tipo um boicote contra o Haiti. Isso é um bloqueio econômico, um embargo que a gente chama. Então, o que aconteceu? Houve a independência do Haiti, mas o Haiti não conseguiu crescer e se desenvolver, porque os donos de terra, que eram as pessoas ricas que poderiam investir, fugiram, foram embora. Ficaram lá os escravos, que não tinham dinheiro nenhum para investir em nada. Os outros países que poderiam ajudar, saíram fora também, bloquearam. E aí os haitianos ficaram sem ter para onde correr. Então, a pobreza que vem do Haiti vem desde esse processo de independência. Então, o Haiti ser o país mais pobre da América não é uma coincidência, tem a ver com esse processo de independência. Então, como o Haiti, ele era um caso aí que foi bastante polêmico, foi necessário abafar o caso para que as outras colônias não seguissem o exemplo. Então, como a gente viu, estava acontecendo um monte de coisa no mundo inteiro, os colonos começaram a perceber que eles poderiam mudar a sua situação e se tornarem independentes, e vão começar a lutar, vão começar a acontecer movimentos pela independência. Para piorar a situação ainda, lá na Europa, com o fim da Revolução Francesa, o Napoleão tomou o controle. Vocês lembram disso? Que o Napoleão tomou a França e decretou aquela história do bloqueio continental? Vocês têm alguma lembrança disso aí que eu estou falando? Tenho. Sim. Então, a gente viu lá atrás que o bloqueio continental Napoleão fez para impedir que os países comercializassem com a Inglaterra. Aí, o que aconteceu? Teve país que não conseguiu parar de comercializar com a Inglaterra, que foi o caso da Espanha. Os espanhóis não conseguiram não comercializar produtos com os ingleses. E aí, o que o Napoleão fazia com os países que continuavam o comércio com a Inglaterra? Ia lá e tomava o território. Então, o Napoleão foi lá, tomou o território da Espanha, e aquelas colônias que antigamente eram da Espanha passaram a ser colônias do Napoleão, passaram a ser colônias da França. O Napoleão colocou o irmão dele para controlar a Espanha, mas o Napoleão vai estar mais preocupado em
tomar territórios dentro da Europa e o bloqueio continental, impedir a Inglaterra de comercializar. Depois a gente viu que ele foi para a Rússia, teve uma guerra lá. Então, Napoleão, ele estava muito mais interessado nas guerras dentro da Europa do que controlar as colônias na América. Então, nesse período napoleônico, o que aconteceu? Napoleão deixou as colônias meio, sabe, lá, deixa lá. E aí, aquele pacto colonial que até então impedia o comércio, impedia a liberdade dos colonos, o pacto colonial meio que foi deixado de lado. E os colonos começaram a perceber que eles tinham um lucro muito maior se não existisse o pacto colonial. Então, com a quebra do pacto colonial, os colonos começaram a ter uma certa liberdade e começaram a aproveitar esse momento em que o Napoleão não estava muito ligando para as colônias para promover guerras para libertar os países. Então, a partir do período que o Napoleão começou a governar, os países começaram a lutar pela sua independência. Então, o fato do Napoleão ter tomado a Espanha vai ser uma coisa assim, importantíssima para acelerar o processo de independência das colônias da América Espanhola. No Brasil, isso também vai se repetir. Depois a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre o caso do Brasil. Então, esse período napoleônico vai iniciar o processo de independência das colônias da América. Gente, alguma dúvida? Tá tudo bem? Tudo certo. Duda, tô falando mais devagar, tá dando para entender? Tá sim, pro. Sim? Ah, legal. Então, ótimo. Então, a partir de agora, a gente vai começar a ver interesses de vários grupos que vão começar a se juntar para promover a independência dos países da América. Aqui na América Espanhola, nós vamos ter uma sociedade que vai estar organizada em grupos, e a gente tem que entender um pouquinho sobre esses grupos para entender os interesses de cada um deles. Como eu falei para vocês, a independência da América, ela foi uma independência liderada por homens brancos, por uma elite branca. Vamos tentar entender como é que funcionava essa sociedade para a gente entender quais eram os interesses de cada um. Por que essas revoltas aconteceram? Então, basicamente, a sociedade da América Espanhola era dividida em 4 grupos. 4, 5, né? Índios e negros, que formavam a camada mais pobre da sociedade. Os índios não tinham direito, os negros eram escravos, também não tinham direito, e acabavam sendo a maior parte da população. Os mestiços, que eram aqueles que eram filhos de negros com brancos, ou índios com brancos, ou até índios com negros e tal, eram as pessoas que eram artesãos, comerciantes, pessoas que trabalhavam, profissionais liberais, que não tinham terras e que eram ou camponeses que trabalhavam ali para poder sobreviver. E aí as duas principais camadas da sociedade que vocês estão vendo ali em cima é que vão entrar em conflito, que vão acabar levando a guerras pela independência da América aqui. Nós vamos ter, em primeiro, os chapetones. Os chapetones, eles eram pessoas que tinham vindo da Espanha, eles eram espanhóis que viviam nas colônias, e só eles podiam governar a colônia. Então, só eles podiam ter cargos no governo, eles tinham privilégios, eles pagavam menos impostos. Então, esses chapetones eram eles que governavam as colônias. Só que aqui no segundo, vocês estão vendo que tinha os crioulos. Os crioulos, eles eram descendentes de espanhóis nascidos aqui na América. Então, eram brancos, nascidos na América, eram donos de terras, grandes comerciantes, e eles não tinham direito de participar das decisões políticas aqui. Então, ou seja, os crioulos eram as pessoas que eram as donas de tudo, eles eram as pessoas ricas, porém, eles não tinham como participar das decisões políticas. E eles queriam poder participar das decisões políticas para poder se desenvolver, para poder crescer. O que eles percebiam? Que enquanto eles não fossem independentes, eles não conseguiriam ter participação nenhuma na organização das colônias. Então, os crioulos, eles queriam a libertação, porque eles achavam que a partir daí eles poderiam mandar na colônia. Os chapetones, que eram aqueles europeus que governavam, eles não queriam a independência, porque eles queriam manter os privilégios que eles tinham. Então, vão começar a acontecer disputas aqui dentro da própria América
pela independência ou não das regiões. Então, começam a acontecer guerras, porque aqui os homens brancos que viviam aqui tinham interesses contrários. Como eu disse para vocês, os mais pobres, os negros, eles não participaram desse processo. Toda a luta se deu com esses homens brancos liderando todo esse processo de independência. Outro que tinha um interesse muito grande na independência dos países da América Espanhola eram os ingleses. Alguém chuta aí para me dizer, por que vocês acham que os ingleses tinham interesse na independência dessas colônias? Alguém pode dar um chute aí? Para ter mais países com comercialização, tipo assim, para comercializar com eles. Isso. Lembra que a colônia, enquanto ela era colônia e vivia o pacto colonial, ela não podia comercializar com outro país que não fosse a metrópole. Ou seja, todas aquelas regiões que a gente viu em vermelho no mapa, elas só podiam comercializar com a Espanha. Ou seja, elas não podiam comercializar com a Inglaterra. A Inglaterra estava passando por aquele processo de revolução industrial. Então, o que a Inglaterra queria? Produzir mais produtos para vender esses produtos para o máximo possível de pessoas. Como a região da América era a região de colônias, a Inglaterra não podia vender os produtos dela diretamente. O que ela queria? Comercializar. Então, ela tinha o interesse dessas colônias se tornarem independentes para que ela pudesse vender os produtos industrializados dela. Então, a Inglaterra vai apoiar aqueles crioulos que queriam a independência, mandando dinheiro, mandando armas, mandando soldados para ajudar na luta pela independência. Então, vocês viram, estão se juntando os interesses dos crioulos, que eram os homens brancos, donos de terra, que queriam governar, junta também os interesses da Inglaterra, que queria ter mais comércio, e vão começar a acontecer as lutas pela independência dos países da América Latina. Até aqui tudo bem? Sim. Sim, legal. O Lucas colocou assim, para conseguir mais terrenos. Na verdade, os terrenos que eles queriam, na verdade, eram regiões onde eles pudessem comercializar, tá, Lucas? Acho que ficou claro, né? Então, começam a acontecer esses movimentos pela independência e vão começar a aparecer lideranças, grandes líderes que vão lutar pela independência. Existem muitos líderes, se vocês forem procurar na internet, vocês vão achar um monte. Eu coloquei 3 só, que são os 3 que eu considero que são mais importantes e que são mais relevantes nesse processo aí. Se vocês forem procurar, vocês vão achar um monte. Tem muitas figuras históricas, personalidades históricas importantíssimas para esse processo de independência da América Espanhola. Nós vamos focar em 3. A primeira liderança que eu coloquei para vocês foi esse cara aí, que era o Tupac Amaru. Ele liderou uma revolta no Peru. Esse cara, ele foi o último imperador do Império Inca. Ele era o Sapa Inca na época. Ele liderou o povo dele contra o domínio espanhol. Ele queria que houvesse a libertação do Peru para que os incas pudessem voltar a governar. Então, eles ficaram num processo de luta que vinha de mais de 100 anos de lutas anteriores ao Tupac Amaru. E quando o Tupac Amaru governou, esse processo se tornou mais intenso, mas os espanhóis impediram a independência, e para punir o Tupac Amaru e para mostrar para a população quem é que mandava, os espanhóis prenderam o Tupac Amaru, torturaram ele de formas assim terríveis, e quando condenaram ele à morte, e a morte dele foi uma coisa assim horrível. Eles pegaram o Tupac Amaru, amarraram um braço num cavalo, outro braço no outro cavalo, as pernas outro cavalo, né? Cada perna num cavalo diferente, e os cavalos correram em direções diferentes. E aí ele foi desmembrado. Então, assim, foi uma morte horrível, uma punição terrível para o Tupac Amaru, para que a população visse qual seria o fim daqueles que lutavam contra o domínio da Espanha. Um outro líder importante nesse processo foi esse homem aí, o José de San Martín. Estão vendo? Ó, um homem branco, ele era um crioulo, descendente de espanhóis, a família dele era dona de terras. E o José de San Martín acreditava que a independência era importante para que houvesse o desenvolvimento econômico das colônias. Então, o José de San Martín, ele vai ser uma liderança aqui na América do Sul, na região principalmente onde hoje é a Argentina, e ele tinha uma proposta interessante, para dizer o mínimo.
A proposta do José de San Martín era a seguinte: ele dizia que era necessário promover a independência da Espanha, que essa região da América não fosse mais de colônia, e ele era monarquista, então ele achava que era o rei que tinha que governar, e não o povo, não como foi feito nos Estados Unidos, lá, que o povo escolhia, o cidadão escolhia. Ele achava que deveria se convidar um príncipe lá na Europa, e esse príncipe se tornaria rei aqui na América do Sul, e esse rei, então, que controlaria aqui para que houvesse uma continuidade da monarquia, para que houvesse uma liderança forte. O José de San Martín, então, ele vai liderar a população aqui na América do Sul para lutar contra a Espanha. E a liderança mais importante, que é o tema do nosso trabalho dessa semana, é esse cara aqui, o Simão Bolívar. Ele foi uma liderança que começou lá na América Central, na região Panamá, Jamaica, Venezuela, enfim. E ele também é um homem branco, e ele vai ser a principal liderança na luta pela independência da América Latina como um todo. Eu não sei se vocês chegaram a ver o convitinho que eu mandei para vocês da aula do Meet dessa semana, que tinha uma musiquinha bem espalhafatosa e tinha um homenzinho andando de cavalo, vocês viram? Era esse cara aí, viu? Era esse cara aí, era o José de San Martín. Ele lutou pela independência da América e ele tinha uma proposta genial. O José de San Martín, a data tá errada, tá, gente? É 1823. O José de San Martín, ele tinha uma proposta diferente daquela proposta... Desculpa, o Simão Bolívar, que é esse cara que eu mostrei para vocês agora, esse carinha aqui, ó, eu tô falando José de San Martín, mas é Simão Bolívar, tá? O Simão Bolívar, que é esse cara aqui, ele tinha uma proposta diferente daquela do coleguinha dele lá de chamar um rei. A proposta dele era a seguinte, olha que ideia genial, maravilhosa e revolucionária. A ideia dele era que ao invés de a gente, de acontecerem revoltas, guerras, em várias regiões e formarem vários países na América Espanhola, a ideia dele era juntar todas essas colônias e formar um único país. Essa ideia se chamava pan-americanismo. Essa palavrinha pan significa união. Então, o que ele propunha? A união da América. Qual que era a ideia dele? Se houvesse a união dessas colônias em um único país, esse país seria um país mais poderoso politicamente, que teria mais voz no mundo inteiro, e seria um país mais poderoso economicamente, porque poderia produzir produtos industrializados, vender aqui dentro da própria América e conseguir crescer economicamente, conseguir virar um país muito rico e muito poderoso dentro da América. Então, a ideia dele era juntar tudo para que se pudesse fortalecer a região. Ideia genial. Tanto que a ideia dele também recebe o nome de bolivarianismo, essa ideia de juntar tudo, por conta do nome dele, que é Simão Bolívar. Então, é pan-americanismo ou bolivarianismo. Então, ele dizia que era necessário juntar tudo para que houvesse o fortalecimento dessas regiões. Ideia boa, né? Uma ideia, assim, que fazia todo sentido do mundo. Então, a ideia dele era manter. Vocês lembram que eu mostrei para vocês aqui, ó, um mapa? Deixa eu voltar no mapa lá. Lembra que eu mostrei esse mapa? Então, a ideia era fazer com que todas essas regiões em vermelho, ao invés de se tornarem pequenos países pobres e assim, irrelevantes no mundo, se tornassem um único país, que teria um país extremamente poderoso e que controlaria a América como um todo. Mas agora eu quero saber de vocês. Essa ideia dele aconteceu de fato? Quando a gente pensa hoje na América Latina, essa ideia de juntar tudo num país só, isso aconteceu de verdade? A Luana colocou, acho que não, a Duda também colocou, acho que não. Então, tenham certeza, meninas. Isso não aconteceu. Quando a gente olha para a América Latina, o que a gente vê? A gente vê o Brasil, que é um país bem grandão, né, que manteve a unidade territorial, e em volta do Brasil um monte de outros paizinhos, né? Uruguai, Paraguai, Argentina, Chile, Peru, Bolívia, Venezuela, Guiana, Suriname,
mais os países da América Central, lá o Panamá, Equador, um monte de ilha, né, o Haiti, enfim, um monte de pequenos países que viraram a América Latina. Mas se o Simão Bolívar veio, propôs essa ideia, e era uma ideia maravilhosa, por que essa ideia dele não foi para frente? Por que esse ideal aí, essa coisa de construir um grande país rico, por que eles não aderiram a essa ideia? De novo, porque tinha interesses maiores e esses interesses de pessoas mais ricas que prevaleceram. Que interesses eram esses? Vocês lembram dos donos da terra, que eu falei para vocês que eram os crioulos? Esses donos de terra, que também a gente chama eles de caudilhos, eles tinham interesse em controlar as regiões. Eles tinham interesse em manter essas regiões divididas para que cada dono de grandes territórios pudesse controlar ali. Então, esses caudilhos, esses homens, esses donos de terra, preferiram dividir tudo em territórios bem pequenos para manter um controle. O que eles acreditavam? Que se tivesse um rei ou um presidente que fosse, só ele que ia ter o direito de governar. E esses caudilhos perderiam o poder. Então, os caudilhos tiveram interesses nas regiões, os interesses dessas elites locais vai prevalecer e os territórios vão ficar pequenininhos. Além dos interesses dessas elites locais, havia o interesse também de um outro carinha, dos Estados Unidos. Vocês já viram essa foto quando a gente falou de neocolonialismo. Os norte-americanos, eles tinham uma política que chamava América para os americanos. Então, o que os americanos queriam? Que não houvesse interferência da Inglaterra na América. O que os Estados Unidos queriam? Queria poder controlar a América como um todo. Se houvesse a formação de um grande país forte na América, os Estados Unidos sairia perdendo, porque ele não poderia controlar a região e ele também não seria assim, não seria o país mais rico da região. Então, os Estados Unidos também tinham interesse nessa fragmentação, nessa divisão em pequenos países, e vai apoiar as elites locais, aqueles caudilhos, a dividir em territórios cada vez menores. O que aconteceu no final das contas? A América, que antes era formada por 4 grandes reinos, como a gente já viu lá atrás, hoje, olha a quantidade de países que existem. Houve essa divisão, essa fragmentação dos territórios em pequenos países. E esses pequenos países hoje não têm muita relevância política e econômica. Nenhum desses países são países extremamente ricos, países que são respeitados no mundo todo. Dentro da América, qual que é o único país que se destaca, que é um país mais rico? Chutem aí para mim. Qual que é o único país desse mapa que vocês estão vendo que é um país mais rico, que tem uma certa voz na política internacional? Só aí, Luiz, o Brasil. O Brasil é o único país da América Latina que ainda é um país mais respeitado, é um país que ainda tem um país mais rico. O Brasil, se eu não me engano, é o 8º país mais rico do mundo. Então, é um país, assim, bastante importante no cenário internacional. E se vocês olharem para o Brasil não foi divididinho igual a América Espanhola, né? A gente vai tentar entender depois sobre isso. Mas a América Portuguesa, no caso o Brasil, não foi dividido, conseguiu manter a sua unidade, conseguiu, então, manter-se como um país rico e forte e unido. Mas, então, né, o que a gente precisa entender é que, dentro da América Espanhola, toda essa fragmentação política, ela aconteceu por causa de interesses, tanto das elites locais, dos caudilhos, quanto dos interesses dos Estados Unidos e da Inglaterra em continuar comercializando aqui. Então, houve, sim, a independência desses países no século XIX, até o final do século, da década de 1820, mas todos esses processos de independência foram liderados pela elite branca, então não houve participação de negros, de pobres, dos indígenas, tanto que até hoje essa população, ela é deixada de lado, né, não tem os seus direitos preservados aí. Bom, então eu vou parar a gravação, e aí qualquer dúvida a gente conversa assim que eu parar, tá bom? Só um momentinho. Beleza.